Agora, né, ficou fácil de refutar os irmãos, né, protestantes. E nesse vídeo de hoje a gente vai, né, refutar nas Sagradas Escrituras, né, usando, né, os textos sagrados, a questão do Cristo somente dos protestantes, né? Fica aí nesse vídeo, né, até o final para você entender essa questão do Cristo somente, né? Eu sou de Cristo. A frase em si, né, parece que está tudo correto, o que é que tem de errado nisso? Mas vamos ver o que tem de errado por trás, né, dessa linguagem, né? Vamos ver o que tem de errado por trás dessa linguagem quando você vê os irmãos protestantes chegando aqui nos comentários e dizendo somente Cristo, somente nosso Senhor Jesus Cristo, não depende da Igreja Católica Apostólica Romana, é somente o Cristo. Aceitei somente o Cristo como meu único e suficiente Salvador. Foi Ele que fez tudo por mim. Parece bonito, como eu disse, mas por trás disso tem uma sugestão, como eu disse no vídeo de ontem, do inimigo de Deus. Existe uma sugestão e você vai entender nesse vídeo o que está de errado, o que tem de errado com essa linguagem. Veja, não sou eu que vou censurar isso. Né? Não é eu que estou censurando essa questão de você dizer somente Cristo. Eu sou de Cristo. Parece bonito, mas veja a sugestão que está por trás disso. O que levou o apóstolo Paulo, sim, o apóstolo Paulo, a censurar essa linguagem, eu sou de Cristo. O que levou Paulo a censurar isso? Isso é que me deixa admirado, né, com as Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo censurou essa linguagem que diz, né, eu sou de Cristo. Podemos dizer somente Cristo, como os protestantes dizem, né, somente Cristo. Por que Paulo censurou isso? Veja, pega as suas Sagradas Escrituras aí, 1 Coríntios, né, capítulo 1, o versículo 12. Vamos ler para a gente entender o porquê que Paulo censurou essa linguagem. Eu sou de Cristo. Veja. 1 Coríntios, né, capítulo 1, versículo 12. Digo isto porque cada um de vós fala assim. Ou seja, cada um de vós tem essa linguagem. Cada um de vós fala assim. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. Versículo 13, né? Será que Cristo está dividido? Só esse início do versículo 13, né? A gente já entende. Será se Cristo está dividido? Então veja, estava vendo naquela comunidade, né, primitiva, essa divisão. A gente pode imaginar essa divisão naquela primeira igreja, né? Aquela igreja primitiva. Estava vendo essa divisão. Uns estão dizendo que é de Paulo, outro de Apolo, outro que é discípulo de Cefas, e outros, no final, está dizendo que é de Cristo. Eu sou de Cristo, né? Somente Cristo. A gente imagina que um estava mais para o lado de Paulo, aceitava mais nas pregações de Paulo, ninguém sabe, a gente não sabe por qual motivo, né? Mas, enfim, alguém estava dizendo isso, não, eu fico mais com Paulo, outro com Apolo, outro com Cefas, talvez com Pedro, porque a gente pode imaginar que Pedro era apóstolo, né? Primeiro do que Paulo. A gente tem essa suposição, né? Pode ser que, por achar que Pedro era mais confiável, porque era mais antigo, era um apóstolo primeiro, né? Do que Paulo. Pode ser. E outros ainda vai dizer, não, peraí, nenhum desses aí, né? Eu sou de Cristo. Entende, meus irmãos? Então nenhum desses vai dizer, não, nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo, eu sou de Cristo. Quando Paulo censura, né, eu sou de Paulo, de Apolo, de Pedro,
humanamente a gente fica mais fácil da gente compreender, obviamente, né? Fica mais fácil, porque tá falando de pessoas, de homens puramente humanos, né? Agora, quando Paulo censura o eu sou de Cristo, né? O eu sou de Cristo, aí peraí, tem alguma coisa para a gente refletir. Por que Paulo censurou o eu sou de Cristo? Somente o Cristo. Né? Que é isso que quer dizer, somente o Cristo. Por que Paulo censurou também? Porque Paulo não fez como os protestantes e apoiou nessa linguagem. Exatamente, meus irmãos, né? Exatamente, meus irmãos, nós somos de Cristo, unicamente de Cristo. Nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas. Por que Paulo não enfatizou essa linguagem? E sim censurou. Entende, meus irmãos? Veja, que coisa interessante. Por que Paulo não censurou? Por que Paulo não apoiou essa linguagem? Exatamente, nós somos de Cristo, puramente de Cristo. Nós não somos mais discípulos de ninguém, somente de Cristo. Paulo poderia ter apoiado, mas ele censurou. Ele censurou dizendo, será que Cristo está dividido? Aqui, né, será que Cristo está dividido? Paulo mostra, né, o seu amor pela igreja, o seu amor pela unidade, coisa que não é defendida pelos protestantes, porque cada um funda a sua própria igreja. E por cada um fazer do seu jeito, eles ficam fácil, né, de ser refutados, como eu tenho repetido aqui. Por quê? Paulo é defensor da unidade. Paulo está defendendo aqui a unidade. Será que o Cristo está dividido? Quando Paulo diz, será que o Cristo está dividido? Ele está falando da igreja. Porque Paulo sabe, e vai falar em outra carta, que Cristo é o cabeça da igreja. Então, será que Cristo está dividido, está, né, separado da igreja? É isso que Paulo está dizendo para essa turma aqui da primeira comunidade, né, lá de Coríntios. Será que Cristo está dividido de sua igreja? Quando né, alguém diz, eu sou de Cristo, é evidente, aqui deixa claro, que eles estavam querendo se unir a Cristo cabeça, rejeitando a igreja que é seu corpo, rejeitando Paulo, Cefas e Apolo. Então eu não sou nenhum de vocês, não me agrada, eu sou de Cristo, eu sou unicamente de Cristo. Então é óbvio que para poder Paulo censurar isso aqui, era isso que estava acontecendo na comunidade. As pessoas, algum grupo de pessoas queriam unir-se a Cristo cabeça, eu sou de Cristo, unir-se a Cristo cabeça, rejeitando o seu corpo, que é a igreja. Aí se chama o quê? Mutilação. Né? Uma mutilação. Querer tirar o Cristo cabeça do seu corpo, que é a igreja. Por isso que Paulo diz, será que Cristo está dividido? Será se Cristo cabeça não está dividido do seu corpo? Está separado do seu corpo? Entende, meus irmãos, como é que fica aí fácil da gente refutar os protestantes? Porque Cristo, ele é o cabeça da igreja. E como é que você quer se unir a Cristo cabeça, rejeitando o seu corpo, que é a igreja? Se você rejeita o corpo de Cristo, que é a Santa Igreja, se você não aceita, né, o batismo, se você não aceita o pão, como eu falei no vídeo de ontem, né, você nunca vai formar um corpo. Você nunca vai formar um corpo. O protestantismo nunca vai formar um corpo. São divisões por cima de divisões. Então Paulo diz, será que Cristo está dividido? Então entenda, meus irmãos, ninguém pode se unir a Cristo cabeça e ao mesmo tempo rejeitar o seu corpo, que é a igreja. Então é isso que Paulo está censurando, o eu sou somente de Cristo. Porque por trás dessa citação protestante, eu sou somente de Cristo, né, somente Cristo, existe essa rejeição do corpo de Cristo. Se ele não está no corpo de Cristo, ele não pertence, né, a Cristo. Porque não tem como você se unir a Cristo cabeça rejeitando a igreja. Cristo diz isso em outro texto. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Então, a sugestão que os irmãos protestantes receberam
para dizerem isso, não é uma sugestão que vem de Deus. E eu estou mostrando aqui nas Sagradas Escrituras. Paulo censurando o eu sou de Cristo. Senão Paulo não teria censurado. Paulo entendeu perfeitamente naquele momento que essa citação, eu sou de Cristo, né, somente Cristo, é uma citação de abandonar a igreja e querer unir-se a Cristo cabeça sem passar pela igreja. Eu não preciso da igreja. Existe esse anticatolicismo, né? Igreja de Cristo, desde o início. Quer dizer que o sujeito não queria passar pela igreja. Então eu sou de Cristo, somente de Cristo. E Paulo censura. Estaria Cristo dividido? Estaria Cristo separado do seu corpo? Veja, em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, Paulo diz assim: Deus pôs tudo debaixo de seus pés e o constituiu, acima de tudo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se plenifica em todas as coisas. A plenitude aqui é o quê? É Cristo, o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, isso é a plenitude que os irmãos protestantes insistem em não entender. Porque a eles foram sugerido que dá para eles se unir à cabeça, a Cristo cabeça, rejeitando o seu corpo, que é a igreja. E Paulo diz, não, a coisa funciona assim. O Pai constituiu o Filho como cabeça da igreja, que é o seu corpo. O que estava vindo lá em Coríntio? Pessoas querendo se unir à cabeça, a Cristo na cabeça da igreja, sem passar pelo seu corpo. Isso é uma mutilação. Essa sugestão, eu não tenho medo de afirmar que é uma sugestão diabólica. Essa sugestão não veio de Deus. Entende, meus irmãos? Então, por rejeitar o corpo de Cristo, né, que é a igreja, e achar que está unido a Cristo cabeça, estou lá satisfeito, chego aqui nos comentários e digo somente Cristo, eles não perceberam que foram enganados. A eles foram sugeridos que eles podiam fazer isso. E Cristo disse não. Quem rejeita a igreja, rejeita, né, o próprio Cristo. Porque a igreja é o quê? O corpo místico de Cristo. Se você não quer estar na igreja, num só batismo, como diz em outro texto, né, em Efésios, né, há um só batismo. Vou até ler aqui, ó, Efésios 4, né, versículo 4. Há um só corpo. Paulo está dizendo que só há uma igreja. Só há uma igreja. O corpo que ele está dizendo aqui é a igreja. E um só Espírito, batizado só num Espírito. Como também há uma só esperança a qual fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Veja, só há um Deus verdadeiro, só pode haver um corpo verdadeiro, que é a sua igreja. Então o inimigo sugeriu que você pode se unir a essa cabeça, rejeitando esse corpo. Isso dá o quê? Dá em uma aberração, em uma mutilação. Dá em uma mutilação sugerida pelo inimigo, que quer sempre imitar as coisas de Deus, que está sempre perseguindo, né, as coisas de Deus. Entendeu, meus irmãos? Repito mais uma vez. Por rejeitarem o corpo de Cristo, que é a igreja, não receberam um só batismo, não receberam um só pão, e nunca vão formar um corpo. Entende, meus irmãos? Então, isso só acontece porque rejeitaram a igreja de Cristo. O Cristo somente. E Paulo vem e censura essa, né, linguagem do Cristo somente. Parece bonitinha o argumento, mas o inimigo é astuto. Ele sabe que por trás disso está, né, a rejeição ao corpo místico de Cristo. Sabe que lá, no esfacelamento, né, do protestantismo, jamais vão ter um corpo. Jamais vão formar um corpo. Não tem como formar um corpo. E a igreja de Cristo permanece aí. Um só batismo, um só pão, para formar o corpo de Cristo. É assim que forma, né, o corpo de Cristo. Então vocês viram nesse vídeo que o eu sou de Cristo foi censurado porque existia essa malícia de abandonar o corpo de Cristo. E aí é uma mutilação, né? Aí é uma aberração.
Se você não é inscrito nesse canal ainda, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.